Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro, dia de Reis. Dia de Reis. Dia dos Santos Reis, é isso? Isso, exatamente. Agora são 6 horas e 6 minutos e, é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do A Notícia de Frente, Paulo Coelho e o professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Soares. Bom dia ao nosso amigo jornalista Paulo Coelho. Bom dia a você que nos acompanha logo cedo aqui na programação da TV Vila Real. Um excelente dia a todos. Bom dia, Paulo Coelho. Quero saber se temos uma poesia para hoje. Não tem poesia, mas hoje anda meio que, como diria o Tim Maia, né? Saudoso Tim Maia, que falta que fale. Não falei que tinha poesia? Tinha. Como diria Tim Maia, hoje é dia de Santo Reis. Anda meio esquecido, mas é dia da festa de Santo Reis. Então, aos foliões, aos católicos, principalmente, que comemoram essa data, não é? E a todos que também não são católicos, que nos acompanham aqui, pura e simplesmente por quererem uma informação de qualidade, que estão já postos a este horário conosco aqui na Vila Real com a Notícia de Frente. Bom dia, um esplendoroso dia para você, que sejamos felizes e abençoados por Deus no dia de hoje. E aí eu só queria abrir um parênteses aqui, rapidinho, porque me veio uma preocupação aqui. O nosso cinegrafista aqui, o Gerson Pimentel... Coité? Não, o Gersinho. O Gersinho aqui? Parece que ele ainda não observou e eu quero chamar a atenção do pessoal lá da operação, da área técnica, porque tem algo que me parece estranho que está ocorrendo aqui no estúdio nesse momento. Já vem. As paredes, as luzes, os monitores de TV, tá tudo verde. Que é isso? O que é isso? Tá demorando. Ele dá uma volta, ele dá uma volta O que é isso, gente? Não, é os 3-0 do Palmeiras no River Plate, é isso? Lá na Argentina, viu, Paulo Coelho? Tudo bem, Hã? sonhar não custa nada. Até esse horário, olha só. Eu estava tentando entender, falei, gente do céu, será que ele surtou? Ele tava dando, quando vê o Lúcio dando uma volta olímpica dessa aí, pode saber que ele vem com Olha lá, chegou o palmeirense lá, olha o palmeirense lá. Valdeir de Moraes. Valdeir de não é isso? Moraes. Agora eu vou te falar uma coisa, são 6h10 da manhã, Não. até às 6h10 desse dia 6 de janeiro, dia de Santo Reis, até esse momento, Palmeiras não tem Mundial. Não, tá Não, próximo olha. do Mundial, aliás, de outro Mundial. E tem Mundial, sim. Aquele do Olha, Palmeiras. essa discussão aqui. Ele começou- 50 não, Olha, conta, né? essa discussão sobre o Mundial aqui, a polêmica fica maior do que se a gente debatesse sobre Bolsonaro, hein? Será? E essa moagem dele começou Que é cedo, palmeirense, viu? inclusive, né? Que é palmeirense, inclusive. Que é Começou- palmeirense, que é essa moagem palmeirense. dele começou cedo às 5h30 da manhã lá na padaria. Você vê, já o Lúcio, acordou, já. olha só, o Lúcio acaba de me despertar aqui um detalhe, a principal semelhança dele com o Bolsonaro. Os dois são palmeirenses, Tá vendo? tá vendo? Não. Eles se tocam Não. Então foram feitos um para o outro. um pro outro. Não, é o seguinte, eu tenho sido criticado ultimamente por criticar Bolsonaro. Não pode ser. Por criticar Bolsonaro. A crítica não, é livre. Não, criticar alguns pontos. Eu elogio também. Você não pode ser Elogiei Elogio. muito o Não auxílio pode ser desonesto, emergencial. mas se você pode criticar e elogiar, Não, faz parte do jornalismo. Elogiei muito o auxílio emergencial, não é isso? Porque senão a situação do país seria muito pior sim. do que ela é hoje, não é? Entendeu? Agora, mas é o seguinte, aí, quando se critica o presidente Bolsonaro, é o seguinte, aí o pessoal Você apanha na rua, né? arrepia, né? Nas redes sociais, E então, acorda eles cedo, né? enlouquecem. Né? Mas, E a turma acorda cedo, né? Como Não dorme. diria alguém aí, faz parte. Faz É parte, isso? Faz e parte. aí, quando você quer, o Lúcio sabe disso, quando você quer testar sua popularidade, você vai numa televisão de grande audiência como aqui, a Vila Real, e desce o cacete no Bolsonaro. Você vai ver Você vai ver, rapaz. a sua que você vai levar, no mínimo pelas redes sociais. Isso se você não for supermercado e levar uma ovada na cabeça. Evidente que Eu você acho não deve interessante fazer assim, isso. eu tento ser o mais coerente, o mais
equilibrados nos meus comentários, né? Porque eu não tenho político de estimação, não tenho mesmo, né? Tem hora que eu critico o presidente, tem hora que eu elogio, mas enfim. Mas eu acho interessante que tem hora que eu critico, tem alguém que manda para mim no privado aqui, ele diz assim, eu acho interessante, né? Não perca o foco, companheiro. Não perca o foco, companheiro é bom, né? Não, o companheiro vindo de um cara de direita, né? Né, Vitório Galli? Vitório Galli. Não, que está aí, deve estar. Você acorda cedo. Ele não perde, né, Vitório Perde, Galli? Bom cedo. dia, Vitório Galli. Bom dia. Bom dia, Valone também. Valone. Tomara que o Valone tenha se curado já deve ter. Passou tempo já de ter se curado E da Covid. faltou um aí. Faltou um. Júlio Campos. Júlio Campos. Ah, Bom dia, verdade. Júlio Campos. Olha, é o Acorda seguinte, cedo, só eles terminando aqui, nós vamos falar sobre Júlio Campos, sobre Jaime Campos. Fica aí. Sobre Mauro Mendes. Mauro Não, mas vai Mendes. ser agora. Agora. Vai ser agora. Vai ser agora. Só avisando aqui o seguinte, daqui um pouco, né? Durante aí a Notícia de Frente desta quarta-feira, nós teremos também um outro assunto verde, não é isso? O Cuiabá em terceiro lugar na Série B, depois de faturar o Juventude aqui na Arena Pantanal, e nós vamos mostrar o golaço do Anderson Conceição. Opa, tá isso bom? é bom, isso é muito bom. Bom, e vamos aqui a mais uma polêmica, né? Entre a família Campos, né, lá de Várzea Grande, com o governador Mauro Mendes. No dia da posse lá do prefeito Calil Baracate, Júlio Campos falou, olha, uma pena, não é, que Várzea Grande não tenha tido apoio, os recursos do governo do estado, que todas as obras aqui, elas foram feitas com recursos próprios da prefeitura, ou então com dinheiro do governo federal, e falou até o seguinte para o deputado federal Carlos Bezerra, olha só, Júlio Campos é do DEM, né? Mesmo partido de Mauro Mendes. Falou, olha, Bezerra, dá uma ajuda lá, né? As palavras não foram exatamente essas, né? Mas ele pediu, né, uma ajuda para que Carlos Bezerra intercedesse, para que Mauro Mendes ajudasse mais um pouquinho. E aí a polêmica continuou, porque Jaime Campos confirmou o que disse Júlio Campos, o ex-governador Júlio Campos. Ele reafirmou a falta de ajuda do governo na gestão Lucimar, mas aí tentou amenizar a relação... Bateu e assoprou. Bateu e assoprou a relação com o governador, né? Aí ele afirmou que todas as obras lá em Várzea Grande são com recursos da própria prefeitura e que o único dinheiro do Estado chegou por intermédio do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, que enviou uma emenda de 10 milhões para o município e que metade desse valor já foi usado e o resultado deixado para a gestão Calil. Teve até aquele recado de Jaime Campos, olha, fica tranquilo que a prefeitura não deve nem uma palhinha. Mas aí Jaime Campos fez uma correçãozinha, né, na declaração de Júlio Campos. Ele disse que tinha esquecido, né, uma ajuda do Paiaguás para a duplicação da Avenida Firinto Miller, entregue em 2020, mas que foi pactuada com o governo na administração de Pedro Tax, e parte do valor desse acordo foi quitado pelo Democrata. E aí ele falou, olha, apesar do esquecimento, né, garanto que isso não é um problema e que não atrapalha a relação com Mauro Mendes. Não temos que reclamar, a prefeitura está saudável em suas finanças. Agora, se está saudável, se tem dinheiro sobrando, por que cutucar, não é? Deve ter alguma razão, né? Questão não política. é à toa, né? Não é à toa. Olha, quando essa questão do repasse aí, com a palavra o governo do Estado, né? É grave porque, assim, não grave, mas é grave, é importante, porque é um senador E já tem da a palavra, República, viu, Paulo Coelho? e o governo do Estado tem que se manifestar, afinal de contas, Já se manifestou. tem propagandeado que tem feito e muito por Várzea Grande. Então, aonde estão esses recursos? Tem que ter uma comunicação ativa com o governo do Estado para esclarecer ou então dar uma aliviada nas ideias aí do senador Jaime e falar, não, contrário, doutor, tem aqui. Ou se não tiver investimento, fique calado. O silêncio, ele é ensurdecedor nesse sentido. E antes de continuar então, professor Haroldo, antes do seu comentário sobre esse assunto aqui,
vou trazer aqui a informação que o Paulo Coelho acabou de se referir. Após reclamação dos campos, o governo diz ter ajudado o Lucimar com 100 milhões e lista obras, né? O governo garante que contribuiu com obras de infraestrutura, segurança, educação e saúde, além de ter repassado recursos para o transporte escolar, saúde básica e assistência social. E aí nessa lista aqui, né, de ações elencadas pelo Palácio Paiaguás está a duplicação da Avenida Firinto Miller. Segundo o governo, foram investidos mais de 22 milhões somente naquele ano de 2019, de um total de 27 milhões para a duplicação de aproximadamente 10 quilômetros de extensão da via, considerando ida e volta, e para a realização da iluminação em LED, drenagem, pavimentação, calçados, meio-fio, sarjeta, sinalização e paisagismo. E continua a lista aqui, ó. Diz que também foi executada na MT 050, divisa entre Várzea Grande e Livramento, a obra de uma ponte de concreto sobre o Ribeirão dos Cocais. E aí o governo diz que garantiu quase 10 milhões para a retomada da obra e a conclusão do residencial Santa Bárbara, localizada no Jardim Maringá 2, e que foi feita a construção do sistema de tratamento de água e esgoto na obra, que conta com 5 etapas em 18 prédios de 5 pavimentos. E aí o Palácio Paiaguás continua com a lista, né? Que não é pequena, né? Dizendo o seguinte, que a crítica incomodou, né? Claro. O Palácio Paiaguás elencou o Complexo Penitenciário de Jovens e Adultos, Amenon Lemos Dantas, pavimentação da MT 351, Hospital Metropolitano, que passou são por obras estaduais, reparos, essas ampliação, adequações e modernização da UTI. Mas lá em Várzea Grande, não é, Paulo Coelho? E aí ele continua aqui. As melhorias realizadas pelo governo do Estado tiveram início em setembro de 2019 e foram concluídas em maio de 2020, com investimento de 16 milhões em recursos do governo e da Assembleia Legislativa. Aí deve ser aqueles recursos também que Jaime Campos referiu à emenda que foi disponibilizada por Eduardo Botelho. E aí, só para concluir aqui esta listinha do governo do Estado, ele lembra também a reforma e construção de escolas e distribuição de cestas básicas pela Secretaria de Assistência Social. Até setembro de 2020, Várzea Grande recebeu em recursos da Secretaria de Fazenda mais de 100 milhões, ou melhor, mais de 100 mil? Acho que é 100 milhões, né? 100 milhões por essa, 100 milhões por essa matemática que você está fazendo aí, 20 milhões de cada. Além de 1 milhão e 400 mil do Fundo Estadual de Transporte e Habitação. E que o Paiaguás ainda repassou até setembro 15 milhões para a saúde em Várzea Grande, sendo 9 milhões para ações em hospital de referência. E aí, continua aqui mais algumas informações aqui do governo, mas de menor relevância, mas faz parte dessa lista em resposta a Júlio Campos e Jaime Campos, que cutucaram Mauro Mendes com vara curta. Resposta imediata, né, professor? Exatamente, resposta imediata, né? Até porque eu acredito que existam outros fatores que necessariamente levaram a esse tipo de crítica ao governador Mauro Mendes, e ele não é de levar desaforo para casa, acabou respondendo prontamente às indagações feitas pela família Campos, né? Jaime Campos, aliás, é o seguinte, só complementando aí, professora, é o complemento, né? A continuidade das críticas. Claro. Há poucos dias aí, logo depois das eleições, né? Júlio Campos falou, olha, o DEM poderia ter tido um desempenho muito maior se tivesse tido um esforçozinho a mais do governador Mauro Mendes. E não deixa de ter razão. E não deixa de ter razão. Quero deixar bem claro exatamente isso, né? Que o compromisso pleno que deveria ter Mauro Mendes por conta de todo o processo eleitoral, né? No processo eleitoral, antes mesmo do processo eleitoral, durante a sua eleição enquanto candidato ao governo do Estado, né? A forma com que a própria família Campos, a forma com que o partido abraçou a sua candidatura enquanto candidato ao governo do Estado, né, deveria ter o mesmo peso em gestão. E não está tendo, ou nunca teve, de certa forma. E é claro e é óbvio que
companheira ou companheiro, né? É óbvio que realmente esperava-se um pouquinho mais de Mauro Mendes, né? Para com as ações em Várzea Grande. Ele elenca aí uma série de ações que foram feitas por parte do governo do estado, efetivamente perceptível por parte da família Campos, o que foi encaminhado por Eduardo Botelho, né? Os 10 milhões de reais, mas eu acredito que não seja necessariamente a questão de repasses para a Várzea Grande. Eu acho que a fissura de partido, né? Que existe e é perceptível pela sociedade ou por quem acompanha o processo todo, né? A política, enfim, já aconteceu e vem se arrastando já há um bom tempo e tende, sobretudo, a engrossar esse caldo até 2022, né? Porque os interesses do partido são infinitamente maiores do que os interesses de Mauro Mendes. E quando se fala partido, se fala Jaime Campos, Júlio Campos. É isso. Aliás, só tentando contribuir com essa observação de que os interesses do partido são maiores do que os interesses de Mauro Mendes. Também dá para se interpretar de uma outra forma, né? Os interesses de Jaime Campos e do Júlio Campos não são exatamente os mesmos interesses de Mauro Mendes. Ou seja, olha, não é de hoje que eles não se bicam. Mas, é isso? É isso? A vida toda não tem a mesma, não dá liga, tá entendendo? Não dá liga. É uma amizade, quer dizer, é um relacionamento... É o tapas e beijos, né? Que é possível, né? Mas, de certa forma, não tão tolerável, vamos dizer assim. Por exemplo, né? Júlio Campos foi candidato a primeiro suplente de Nilson Leitão. Mauro Mendes estava apoiando Carlos Fávaro, não é isso? Sim. Por isso, é isso? E esse é um dos motivos. Um dos principais motivos. Eu ouso dizer que esse é um dos principais. E isso tem cheiro também de 2022, eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho dúvida. E agora, eu poderia classificar o Júlio Campos como o Nero desse grupo aí, né? Nero não. Nero tocou fogo em Roma, pô. Não, ele tá tocando fogo no grupo. No grupo. No grupo. É isso que eu tô falando. É o Nero do DEM, é isso? É o Nero do DEM. Eu falei Nero do DEM, não do bem. Né? Do DEM. O Júlio Campos é o que fica ali atirando fogo. E aí essas rusgas aí, o que acontece sempre. E agora tem que se achar uma forma de que o Fábio Garcia, quem tiver mais juízo neste momento, para apaziguar, senão daqui a pouco vai ficar tão apertado, mas tão apertado que muito se assemelhará ao MDB, que está aí, que não cabe mais o Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro já não está cabendo mais por conta dessas divergências internas. Daqui a pouco vai ser o caso de Mauro Mendes, que também vai estar com dificuldade de respirar, já que quem sempre mandou no DEM aqui no estado foram esses dois aí, o Júlio e o Jaime, até pela força orgânica que tem o Democratas e que teve uma eleição muito boa municipal, ou seja, se fortaleceu mais ainda, não é, no ano de 2019. Então, ou se se esfumem aí o cachimbo da paz, ou daqui a pouco vai ficar muito estreito, muito apertado aí para caber todo mundo. Bom, dando sequência aqui, depois do cachimbo da paz sugerido pelo Paulo Coelho, nós vamos para a Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais voltaram a se reunir para aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021. Eles ainda devem decidir se liberam ou não a troca do VLT pelo BRT. O repórter José Porto tem as informações. Os parlamentares retornaram ao trabalho depois da folga para as comemorações de final de ano, Natal e Réveillon. Mas a Assembleia ainda não entrou em recesso. Isso porque o ano legislativo de 2020 ainda não foi concluído. Os parlamentares precisam analisar e votar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que prevê para este ano 21 bilhões e 300 milhões de reais para o orçamento do governo de Mato Grosso. Agora, esse projeto teve aí várias emendas, em torno de 47 emendas, e na redução ficou na faixa de 35, 36 emendas. Os parlamentares prometem votar ainda nesta terça-feira. A primeira votação aconteceu no mês passado. As emendas mais problemáticas, elas foram praticamente rejeitadas pelas comissões. As emendas que foram aceitas não cria problema nenhum para o governo. São emendas apenas mudando o recurso de uma secretaria para outra, colocando um recurso a mais.
Então, nada assim que vá criar problema para o Executivo. Eu acho que o orçamento que o governo mandou, ele vai ficar aquém da arrecadação, nós vamos arrecadar bem mais. Eu acredito que, sendo um ano normal, nós vamos arrecadar em torno de 23 a 25 bilhões de reais, é isso que a gente espera. A vinda do FEX, por exemplo, não está no orçamento, já é um valor a mais. Então, eu acredito que nós vamos arrecadar bem mais do que o governo previu. Mas, além da LOA, existem alguns projetos polêmicos. Um deles acabou de chegar aqui no plenário. Foi protocolado já direto para a presidência e apresentado o projeto em plenário, que é o pedido do governo para a mudança do modal de VLT para BRT. O Poder Legislativo precisa autorizar o governo a fazer essa mudança, como já foi anunciado aí pelo próprio governador Mauro Mendes, que vai trocar esse modal. É um projeto polêmico, mas o governo pediu urgência urgentíssima e a Assembleia deve seguir esse pedido de Mauro Mendes. Quando ele pede urgência urgentíssima, a casa aprova ou não aprova. Tem que fazer o mais rápido possível e devolver para o governo com aprovação ou reprovação. Ele vem com algumas razões técnicas, evidentemente eu vou colocar no plenário e nas comissões, aí as comissões vão decidir se tem polêmica para não aprovar ou segurar o projeto aqui e esperar mais tempo. Nós vamos fazer de acordo com o andamento nas comissões. Eu acho que já vem uma solução técnica, né? Um estudo técnico, um estudo que foi feito sem interferência de ninguém. Eu, por exemplo, sou presidente da Assembleia, eu não sabia dessa mudança. Fiquei sabendo no dia que o governador chamou lá e disse que, mostrando o projeto técnico, o estudo que foi feito, e que a proposta viável era a mudança para concretizar o BRT. E se, caso o governo optasse pelo VLT, não tem garantia nenhuma que dentro de 10 anos estaria concluído. Então, ele optou pela solução plausível, factível, que seria o BRT. Bom, e a lei orçamentária anual para 2020, ela foi aprovada em segunda votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com 240 emendas. Neste orçamento, foram assegurados 170 milhões de reais para as emendas dos deputados, sendo que 85 milhões devem ser investidos em saúde, educação e cultura, esporte e lazer, e os outros 85 milhões são livres para os parlamentares aplicarem nas bases políticas. Professor Haroldo Arruda, eu sempre peço licença quando é para fazer alguma continha aqui, né? Respeitando a cátedra, não é isso? Olha que eu não sou muito bom de matemática. 170 milhões significa o quê? 7 milhões para cada deputado, é isso? Exatamente. É isso? 7 milhões de reais? 7 milhões de alguma coisa. Porque são 24, né? 7 vezes 2, 14, 7 vezes 4... É isso aí, né? Dá 168 milhões de reais. É isso exatamente. Aí. E algo também, Paulo Coelho, que precisa ser checado, né? Eu não tenho ainda esta informação, porque tinha o seguinte, né? Os poderes constituídos, eles têm lá o orçamento deles, não é isso? Eles elencam quais são as despesas que eles vão ter, né? E aí eles definem o seguinte: olha, nós precisamos de tanto para o 12º para manter esses poderes e essas instituições. Aí tinha uma outra discussão agora, recentemente, quando se discutia aí a aprovação da lei orçamentária. Por exemplo, o Estado de Mato Grosso vai entrar no caixa do governo de Mato Grosso recursos que não estavam previstos, ok? Como o FEX, por exemplo. O FEX vai ser o quê? Mais de 400 milhões nesse ano de 2021 e já está garantido. Aí o seguinte, os poderes estavam querendo aumentar o valor do 12º porque o Estado ia arrecadar mais. Quer dizer, agora, a pergunta que se faz é a seguinte: eles precisam ganhar mais porque ter um valor maior do 12º, porque o Estado vai arrecadar mais, sem necessitar daqueles recursos para fazer frente às despesas que eles têm? É isso? O nome disso é olho grande. É isso? Olha onde é que está o problema com relação ao 12º. E nenhum governador conseguiu resolver isso de forma
diplomática com os poderes. E não houve, de certa forma, bom senso por parte dos poderes, no sentido de entender que a sociedade é muito mais importante do que eles mesmos, né? Então, veja bem, o repasse do duodécimo ele é percentual, existe um teto de 4%, teto de 7%. Quando eles falam lá o seguinte, até tantos por cento. Mas é sempre o tanto por cento. É sempre o máximo. Eles fecham no teto. Fecham no teto. Porque o teto... O estado do Mato Grosso, por exemplo, na época do governo Pedro Táxi, né, o estado passou por um problema econômico, o país passou por um problema econômico gigantesco, né? Este ano também, por conta exatamente da pandemia, quem salvou foi só o estado do Mato Grosso, em meio a quase todos os estados no Brasil, com relação à sua receita e despesa, né? Conseguiu equilibrar o seu orçamento. Mas independente da situação financeira do estado, né? Isso que dói no bolso do mato-grossense, né? O estado pode estar quebrado, mas não tem redução de duodécimo para os poderes, né? E aí nós temos, de certa forma, uma reserva completamente desnecessária depositada num poder ou em 2 ou 3 poderes que começam, de certa forma, a criar, inventar razões para poder justificar a queima dessa gordura, desse dinheiro que está depositado neste poder. Algo completamente desnecessário. O orçamento, a despesa discricionária, por exemplo, do poder, que pode ser diminuída, não acontece, né? Aí você tem exatamente essa história de dar smartphone para procuradores, dar smartphone para promotores, está entendendo? Né? Abono natalino de 10 milhões e meio de reais, quer dizer, começam a inventar uma série de penduricalhos, uma série de coisas para gastar o dinheiro. Para gastar o dinheiro. Quando o Mauro Mendes assumiu, pouco tempo depois, ele convocou o chefe dos poderes, né, e disse o seguinte: olha, vamos sentar aqui, vamos ver a possibilidade de a gente fazer uma redução. Ninguém nem foi na reunião. Não foram nem na reunião. Falou: não, esquece isso. Mauro, muda de conversa, que isso aí, aqui não. Aqui não. Então, este é um grande problema, a questão do duodécimo. Quem paga isso é a sociedade. E uma máquina muito pesada, né, onera, sobretudo, o trabalhador que está ali tentando ganhar o seu dinheiro de forma justa, né? E, infelizmente, essa é a realidade. Não encontrei ainda, em nenhum dos governadores que nós já tivemos, nenhum, né, aquele que realmente tivesse a força, né, a coragem suficiente, né, e um lastro idôneo, vamos dizer assim, né, honesto, idôneo, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum rabo para puxar, para poder fazer o enfrentamento necessário em nome da sociedade. Diz o seguinte: olha, porque é o seguinte, o sujeito vai lá de um poder e fala assim: olha, meu orçamento é 1,5 bilhão. Como vocês estão recebendo o FEX, eu quero agora 1,7 bilhão de reais. Mas você precisa disso? Essa é a pergunta que eu te faço. Você precisa disso? Comprova para mim que você... mas nós temos autonomia, nós somos autônomos, mas tá independentes. Amarrado, né? Mas peraí, onde é que está o sentido de moralidade, de responsabilidade civil, social? Essa é a palavra, moralidade. Mas é legal. Quer dizer, até onde nós vamos, de certa forma, né, tá? Fazer com que a legalidade de um processo que seja, né, possa sobrepor a moralidade, considerando que a moralidade é um princípio, primeiro, é ela que constrói a lei, é ela que dá força a uma lei, né? É a ação moral de quem está construindo exatamente aquilo. Então, infelizmente, e isso que acontece lá na ponta, quando você tem essas distorções, aumento de desigualdade e aumento da injustiça social. E o nosso país é campeão nisso. E não é só do estado do Mato Grosso, não. O Brasil todo é campeão nesse sentido. Enquanto nós não fizermos essa reforma, né, você pode fazer a reforma que for, que não vai mudar nunca. E olha, vou registrar aqui a opinião aqui de um telespectador. Nós falamos o nome dele aqui agora há pouco. Júlio José de Campos. Ele enviou uma mensagem aqui para o WhatsApp do A Notícia de Frente, rebatendo a nota do governador Mauro Mendes. Olha, a mensagem está aí na tela, vou ler aqui. O senhor Mauro Mendes tem que saber que obras estaduais é estadual e não do município. Eu falei isso aqui, você ficou Aí ele complementa aqui na mensagem dele. A prefeita Lucimar Campos, com vereadores e lideranças políticas, estiveram no Palácio para pedir apoio para as obras da Orla da Alameda,
o Parque Bernec e a duplicação da Avenida Leôncio Lopes. E, infelizmente, não deu nem resposta. Agora, queria dizer que realizou obras de competência do Estado e que foi ajuda para a gestão da Prefeitura é pilhéria, em caixa alta, letra maiúscula. Pilhéria. Não sei o que é isso. É conversa fiada. Conversa não é isso? fiada. A primeira vez que eu ouço. Aí ele complementa aqui o seguinte: transferência de recurso da contrapartida do ICMS e do IPVA e liberar a última parcela da Ferito Miller é também em caixa alta e letra maiúscula. Obrigação constitucional. Abraços, Júlio Campos. Eu estou falando para você, Paulo, que não é Nero, é Marco Antônio, o último imperador romano. Não, é Nero também. Tanto que ele veio aqui. E como a gente falou aqui já, é o seguinte, só reforçar, né? Júlio Campos é um telespectador assíduo aqui do A Notícia de Frente. E audiência agora, eu chamo de senador. Governador. Você me ajudou aqui, porque eu estava vendo aqui pilhéria, não é que é a palavra que eu nunca tinha ouvido falar. Também nunca tinha escutado. Nunca, primeira vez. Você aprende com o Júlio Campos também. Claro. Significa aqui, de acordo com a minha pesquisa rápida aqui, né? Graça, piada. Ou seja, conversa fiada. Conversa fiada. Ainda bem que eu sabia a tradução, hein? Ainda bem que você sabia. Ainda bem que nós temos aqui um tradutor simultâneo, que é o tradutor simultâneo. Que é o Lúcio Soria. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Ainda bem que você não comparou com o corretor do WhatsApp, que faz besteira de faz bobagem. Cada absurdo que aparece. Né? Mas já aprendi uma nova. E cria uns palavra. problemão às vezes, né? Ou seja, o governo Mauro Mendes, em relação à Vargem Grande, foi claudicante. Já para aproveitar a vibe aí de palavras difíceis, né? Que é aquele que é ausente nos seus compromissos, né? De acordo com Júlio Campos. Fazendo só uma analogia, uma comparação direta aí com a verborragia do Júlio José. E professor Haroldo Arruda, qual o seu destaque para esta quarta-feira? Imagine você estar dentro de um avião e esse avião... Esse avião, rapaz, lá 35 mil pés. É uma analogia. É hipotética, né? Só para preparar o meu discurso. Eu fico pensando no leitor do Bolsonaro do outro lado esperando o que ele vai falar. Né? Tem um e detalhe, você está lá a 35 mil pés, o piloto do avião diz para você o seguinte: atenção, senhores passageiros, né? Nós perdemos a turbina direita do avião e eu quero dizer para os senhores o seguinte: estamos caindo e eu não sei o que vai fazer, o que eu vou fazer, porque realmente a situação está complicada, não contem comigo. O meu destaque de hoje é com relação à fala do presidente de ontem, né? Não necessariamente criticando a fala do presidente, mas fazendo uma análise e as consequências de uma fala como essa em meio a uma pandemia, em meio a uma situação econômica que, segundo o próprio ministro do governo Paulo Guedes, né, já está reagindo e reagindo bem. Ele diz que o país está quebrado, né, mas necessariamente não está, e eu vou mostrar por que não está e por que ele foi, entre aspas, né, não, veja bem, ele disse algumas verdades, sem dúvida alguma, tá? Mas quais as consequências de uma fala de um presidente da República, de um chefe de Estado, quando ele se posiciona desta forma? Esta é a minha análise de hoje. E olha que não é a crítica, imagina se fosse, né? Espera só um pouquinho para ver, isso não vai ser crítica. O que Haroldo Arruda, o homem que não muda, vai falar. O homem que não muda. Aliás, aqui tem lembra daquele grupo? Quem conhece não daquele muda. Grupo musical que existia aqui no estado, chamado 2-1? É o que simboliza aqui, não é? Que é 2-1 também. Os entendedores entenderão. Já tem gente tentando se vitimizar. As suas redes sociais não dizem isso, as suas redes sociais também não dizem isso, porque é só abrir a boca aqui para falar alguma coisa criticando de forma veemente, que não seja uma crítica plausível, né, fidedigna, aí vocês sofrem as consequências. Vocês que eu falo, porque eu não faço isso, né? Eu geralmente não Você sou não acha, hostilizado. Paulo, por exemplo, que a frase, a única coisa que nós temos que temer é o medo, vamos enfrentar com coragem tudo isso. Franklin Roosevelt disse essa frase quando estava em meio a uma invasão japonesa, né? Guerra contra o Japão. Olha que frase forte e estadista para todos os americanos em um momento difícil. Quer outra?
eu vou dar no meu destaque de Winston Churchill, uma frase também espetacular, né, durante a invasão nazista. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de comportamento de chefe de Estado. Isso aqui é uma outra que eu vou passar para você aqui agora. Cecília Meirelles. Deixemos de coisa, cuidemos da vida. Simples assim. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que lhe é de competência e sendo honesto. Eu estou falando de verdades e intelectuais, né? De discursos intelectuais. Não é vir falar por falar para pegar uma onda, não é? É cada um fazer sua parte, é isso? Cada um no seu quadrado, cada um fazer Cada sua um no seu parte. quadrado fazendo sua parte, é isso? Mas o problema aí é o seguinte, o problema aí é outro. É que o Haroldo relembrou aqui a declaração do presidente. Olha, o país está quebrado, eu não sei o que fazer. Eu sou passageiro nesse Mas avião. aí o Haroldo vai contextualizar isso, Vou porque o contextualizar, Haroldo é um cara intelectualmente Privilegiado? honesto, Não, honesto, Ele não vai fazer, ele não vai tripudiar aqui, ele vai Não, contextualizar eu vou- a sua situação aqui. Isso, Porque eu não essa vou- fala do Bolsonaro, a gente vai discutir isso depois, o Haroldo vai falar o destaque dele, não vamos aqui antecipar a coisa, né? Mas essa fala do Bolsonaro, ela foi pinçada, pegada, não contextualizaram por que ele falou isso. Olha, tinha ali um desses comuns que vão lá assediar o presidente, falaram, ó, presidente, e aí, aqui, assim, assim. Aí o cara, com tanta pressão assim, ele soltou o verbo e desabafou. A gente vai conversar sobre isso depois, né, isso aí. professor? Aqui. Calma, Eu imagino calma. que vai ser uma coisa... Ele não vai sofrer represália nas redes sociais, garanto para você. Já o Lúcio, eu não sei. Eu não sei. Já o Lúcio não põe a mão no fogo. Paulo Coelho, qual é o seu destaque de hoje? Sem Então, represálios. Passaram a mão no meu destaque, que o destaque seria esse, né? Mas como quem chega primeiro bebe água limpa, e o Haroldo chegou primeiro, eu ia falar cedo, justamente sobre isso, né? Talvez com outro Podemos enfoque. complementar Talvez também. com outro enfoque. Não, não. Era a mesma situação, porque a gente aqui é honesto e não tem Imparcial. porquê. Eu não tem, vou- como diria o Haroldo, não tem um ganhar político nada de com estimação, ainda que aqui eu defenda com veemência aquilo que eu acho que eu concordo, que eu acredito. Eu quero falar aqui no meu destaque, daqui a pouco, o senhor Lúcio Soge, eu quero falar sobre o BRT, aos olhos da Assembleia Legislativa, que agora foi chamada a se posicionar. Isso daqui a pouco vai virar pauta lá no Parlamento, né? Daqui a pouco, quando eu falo que os trabalhos forem retomados, e aí a Assembleia vai ter que autorizar ou não o senhor governador Mauro Mendes Ferreira a proceder ou não a questão da troca aí de VLT para BRT. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E só para deixar aqui uma frasezinha, né, sobre esse comentário do Paulo Coelho. A frase não, na realidade é uma pergunta que você pode incluir aí. O governador Mauro Mendes anuncia, toma a decisão, e aí depois ele quer que se pede autorização, é isso? É por aí? Porque a regra manda isso, né? A regra manda, sem parlamento se posicionar oficialmente, não tem negócio, não tem... Agora, ele usou, né? Ele fez o Aliás, caminho inverso, Botelho, né, Paulo? o presidente Botelho da Assembleia esteve aqui, onde eu estou sentadinho aqui, a diferença é que eu não sou presidente da Assembleia. E falando, se posicionando disso aí, aqui, agora há pouco a gente viu na reportagem aí, ele falando também aí que dando a asinha aí para o BRT, né? Faz sentido aí a Bom, troca. e agora é o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, porque senão quem vai ter problemas aqui Sou Sou eu. Somos nós. Daqui a pouco a notícia de frente está de volta. E a Verônica é brava, hein?